Eu gostei dessa pergunta, olha que interessante. Os cantores que vão cantar em programas de auditório nas televisões brasileiras, como no, por exemplo, o Domingão do Hulk, o Sabadão do Mion, Caldeirão que fala, Caldeirão, né? Esses tipos de programa onde tem auditório e são passados em TV aberta na televisão brasileira, será que os cantores ganham cachê por participar desses programas ou não? Eles vão de graça, simples assim. O que você acha? Bom, quem mandou essa pergunta foi o Tarcísio Cardoso, lá do Amapá, Macapá. Vamos então descobrir. Talvez para sua surpresa, ou surpresa geral da nação, a grande maioria desses cantores que participam de programas de auditório em televisões abertas no Brasil não recebem nenhum centavo de cachê. Quer dizer, é verdade, não recebe mesmo. Como assim? Simples. Em troca de eles aparecerem nos programas de televisões, de programas de auditório, como mencionei, eles têm um espaço aberto para divulgar a agenda de shows, agenda de apresentações, agendas de eventos, que com certeza irão gerar receitas, ou seja, grana pro bolso deles. Então eles, em troca de aparecer sem ganhar nenhum cachê na emissora de televisão, realizando lá a apresentação de uma ou duas músicas, ele pode dizer a agenda de compromissos e lotar os shows que eles irão fazer em determinadas cidades. É uma espécie de troca. Você tem 1 minuto ou 2 minutos para falar dos seus shows que você vai fazer na semana, no mês, no ano, e enquanto isso você faz 2 apresentações aqui para mim de graça. Como eu disse, uma troca. E isso é interessante pro cantor porque ele vai ganhar muito mais com esses shows que ele irá fazer nos próximos dias do que precisamente com o cachê. Só que é interessante uma coisa, geralmente esses cantores que não ganham cachê, ou seja, se apresentam de forma gratuita, eles não estão cantando de verdade. Eles não estão gastando a voz dele para cantar. Eles apenas estão dublando um playback, ou seja, tá tocando a música num CD lá, num MP3, e ele simplesmente faz ali a coreografia, mexe a boca, como se estivesse de fato cantando, mas não está. Então, porque não tá ganhando nada para isso. Agora, uma coisa que talvez você não saiba é que nesses programas de auditório, quando a pessoa é um artista independente, um cantor novo que não é famoso, aí ele tem que pagar para conseguir um espaço dentro desse programa para poder assim divulgar o seu trabalho, o seu talento, os seus shows. Aí é meio que diferente de um artista mais renomado que pode ir lá de graça. O cara não, o cara tem que pagar. Vai pagar lá 20 mil reais para fazer uma apresentação de uma música só e falar lá por 1 minuto ou 2 minutos. É interessante. O cara que tá começando não tem muitas vantagens, não. Tá, mas, por exemplo, eu pesquisei Dança dos Famosos. Né? Dança dos Famosos é um programa de auditório onde o artista fica preso lá 1 mês, sei lá. Quanto que ele ganha? Bom, em média, depende, claro, do artista, mas em média ele pode ganhar aí de 12 a 20 mil reais por mês trabalhando aí para a Dança dos Famosos, se apresentando, né? Claro que tem mais alguns benefícios, transporte, hospedagem, essas coisas, mas em média é de 12 a 20 mil reais o cachê de um artista da Dança dos Famosos. E aí, é um valor bom de cachê? É interessante? Conta aí nos comentários o que você achou. Por que os dentes dos cães não estragam, quer dizer, não pegam cáries? Quer dizer, como os nossos dentes humanos pegam. Por que os dentes deles são mais saudáveis do que o nosso? Boa pergunta. É enviado pelo Jô Firmo lá de Salvador, Bahia. Vamos então descobrir o porquê. Qual é a razão disso? Bom, a grande verdade é que os cães podem desenvolver cáries, sim, não resta dúvida, eles desenvolvem isso, normal, mas com menos quantidade do que nós seres humanos. Ou seja, nós humanos temos muito mais cáries do que os cães. Isso se dá por conta principalmente da dieta dos cães. Eles comem muito, quer dizer, quase nada de doce. Eu ia falar muito pouco, melhor falar quase nada. E também, claro, carboidratos. Essas dietas não são tão comuns para os cães, a não ser que os donos mimem bastante, aí a coisa é diferente. Mas geralmente eles consomem mais proteínas, e proteínas não dá tantas cáries quanto açúcares e carboidratos. Outra coisa, as bocas dos cães têm uma quantidade de pH diferente da quantidade de pH presente na boca dos humanos. Essa quantidade que os cães têm afetam diretamente o crescimento de bactérias, que são os principais causadores de cáries. Outro fator é que os dentes dos cachorros são grandes, a maioria são pontiagudos e espaçados. Isso também diminui a chance de se desenvolver cáries nos cães. Porém, mesmo assim, mesmo sendo naturalmente mais difícil desenvolver cáries neles, é ideal que você leve os seus cães, o seu pet, para o veterinário, para que analise a saúde bucal deles, pois mesmo sendo mais difícil desenvolver cáries, eles podem desenvolver. E também podem desenvolver tártaros. Pois é, acaba acumulando resíduos de alimentos, de outras
outras coisas, salivas, e isso vai se tornando uma placa, até que ela vira tártaro. E o tártaro pode causar muito mau hálito na boca do cão, pois são bactérias proliferadas com mistura de comida, vira um rebu danado e causa um mau cheiro danado. Sem contar que, dependendo da quantidade de tempo que esse tártaro se desenvolveu na boca do animal, pode começar assim a fazer com que os dentes dele comecem a cair, perder a força. Então o cachorro começa a ficar banguela mais cedo, justamente por conta dos tártaros. Então é sempre recomendado, mesmo você cuidando da saúde bucal do seu cão, mesmo ele não tendo muita cárie, é interessante você levar ele no veterinário para verificar a condição, se tem ou não tártaro, né? Porque tártaro é complicado. Essa pergunta é bem interessante. Por que a internet que nós temos no nosso celular, ela é limitada? Ou seja, tem um máximo de downloads que nós podemos fazer. E por que a internet fixa da nossa casa não é limitada? Sendo que as duas geralmente navegam em alta velocidade. Qual é a diferença? Essa foi a pergunta enviada pelo Márcio lá de Jaú, São Paulo. Vamos entender. Então, primeiramente, precisamos saber o seguinte. A internet móvel, que é a internet do seu celular, e a internet da sua casa, que é a internet fixa, todas elas são limitadas. Ou seja, tem uma cota máxima de download que você pode usar durante o mês. Só que na internet fixa da sua casa, isso não é divulgado assim às claras, igual é feito no seu pacote de internet de celular. Na internet fixa, isso está claramente escrito no seu contrato de aquisição dos serviços. No Brasil, em média, as operadoras trabalham com um limite máximo de até 100 gigas de internet por mês. Em alguns casos, 150 gigas, outros casos, 200 gigas de download de internet mensais. Isso quer dizer que você pode baixar até 200 gigas de internet, ou seja, 200 gigas de conteúdos na internet por mês. Isso na internet fixa. Às vezes na internet móvel o valor é bem mais baixo que isso. Lembrando, existe download e existe upload. Download é aquilo que você recebe no seu celular. Upload é aquilo que você envia do seu celular, ou no caso notebook, computador, enfim. Tanto o download quanto o upload tem limites, tanto para a internet móvel, que é a do seu celular, quanto para a internet fixa, que é a da sua casa. É sempre bom você consultar aí qual que é a quantidade por exemplo, de download que você pode fazer. Nesse momento que você está assistindo ao meu vídeo aqui na internet, você está realizando download de dados, ou seja, está recebendo informações para você poder reproduzir o vídeo, para ele passar na sua tela. Isso é download. Se você envia um e-mail, se você envia uma mensagem, se você envia uma foto, se você envia um vídeo, isso é upload. Geralmente WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, que agora é o X, né? Não é mais Twitter, e alguns aplicativos de vídeos curtos estão exclusos dessa cota de download mensal. Algumas operadoras fazem isso como promoções. Aí precisa ver se a sua está fazendo isso também ou não. Agora ficou mais claro. Todas as duas internets, seja fixa ou mesmo de celular, elas têm limite de download e de upload. Afinal de contas, por que o nosso suor é salgado? Quer dizer, por que nós suamos, né? Você entendeu? É uma boa pergunta enviada pelo Matheus Ribeiro. Vamos entender. Bom, nós sabemos que o nosso suor é uma substância eliminada pelas nossas glândulas sudoríparas do nosso corpo. E várias substâncias estão presentes em nosso suor, o que inclui o sal. Quer dizer, mais especificamente falando do cloreto de sódio. Ele é um componente natural do nosso suor. Para entendermos isso, é melhor entendermos as funções específicas do nosso suor. Ele existe para duas coisas. Quer dizer, nós suamos para suprir duas necessidades. A primeira é de resfriar o nosso corpo. Quando nós estamos muito quentes ou quando estamos com muito calor, é necessário que nós suemos para que a temperatura dos nossos órgãos se resfrie. A segunda função dos nossos suores, quer dizer, do nosso suor, né, no singular, é para eliminar resíduos. Então, quando nós estamos em um ambiente quente, liberamos suor. Quando nós estamos com excesso de sais em nosso sistema interno, no nosso corpo, também é liberado através do suor. Porém, além do suor, tem mais outros sais, como por exemplo, dentro do nosso suor, 70% dele é composto de sódio. Olha? 20% composto de potássio, que é um segundo eletrólito presente no nosso suor, e o cloreto e o magnésio representam 10% restante. Ou seja, o sal está no meio da bagaça aí. Então, o nosso suor contém, claro, muitos sais minerais. Quando você está realizando uma atividade física, o seu corpo precisa absorver mais água. Então, ele retira da água que você consumiu todo o excesso de sais e elimina esses sais através do suor ou algumas vezes tá mesmo através da urina. Mas, normalmente, é feito
feito através do suor. Então por isso que quando você está realizando alguma atividade física, você soa mais salgado do que o normal, porque ele precisa absorver água do seu corpo. E como a gente sabe que toda a água que nós bebemos, a grande maioria é água mineral, ou seja, contém sais minerais, o nosso organismo precisa retirar esses sais minerais, ou seja, o sal, e eliminar para fora do corpo para que ele possa ficar apenas com a água. Então é por conta de tudo isso que nós suamos salgado. Quais países foram mais encontrados fósseis de dinossauro, ou seja, aqueles restos de ossos dos dinossauros do mundo? Quais são os países que mais encontraram isso? Tem ideia? Essa é uma boa pergunta enviada pelo Edson Luiz Pimenta, lá de São Luís do Maranhão. Vamos então descobrir. Bom, primeiramente, é difícil dizer aqui quantos fósseis, quantas ossadas de dinossauros foram encontrados em determinados países. Não temos um número exato para isso, mas podemos dizer que os países que mais se encontraram ossadas ou fósseis desses gigantes que viveram há milhões de anos atrás foram, em terceiro lugar, na Argentina. Pois é, Los Hermanos, o território argentino, foi o terceiro país que mais se encontraram dinossauros do mundo. O país abriga uma grande variedade de fósseis de dinossauro, o que inclui alguns dos maiores e mais antigos já descobertos. Em segundo lugar, vem o território dos Estados Unidos. Lá tem um longo histórico de descoberta de fósseis de dinossauro, tanto que os Estados Unidos abrigam algumas das formações geológicas mais famosas do mundo, como por exemplo o Parque Nacional de Yellowstone e o Monte Rushmore. Agora, o país que, é o território, onde mais se encontraram fósseis, ossadas de dinossauro, foi a China. Claro, por conta do seu tamanho territorial, gigantesco lá. Lá encontrou uma variedade grande de formações geológicas. E o clima também favorece a isso, pois conservava melhor esses fósseis. Não era quente demais e não era frio demais. Sem contar que a China é um dos países que mais investem em pesquisas paleontológicas no mundo. Então esses foram os 3 países onde mais se encontraram fósseis de dinossauro do planeta: Argentina, Estados Unidos e China. Claro que encontraram fósseis de dinossauros aqui no Brasil, também no Canadá, Mongólia, Tanzânia, Índia, Madagascar, Austrália e Namíbia. Também foram encontrados fósseis de dinossauros nesses países. O que acontece com um país quando ele está em guerra e chega na época de eleições presidenciais? Será que eles param a guerra para realizar as eleições? Será que a guerra continua? Será que as eleições são canceladas? Essa é uma boa pergunta enviada pelo Rômulo Henrique. Vamos entender. Bom, a grande resposta a essa pergunta é um depende. Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, na Ucrânia, o ano que vem, agora de 2024, era um ano previsto para ter eleições, mas que já foram antecipadamente canceladas, devido à guerra ainda estar em andamento. A Constituição ucraniana prevê que as eleições não devem ser realizadas em períodos de conflito, ou seja, de guerra. E lá na Ucrânia está em guerra desde fevereiro de 2022. Há outros países que também estavam em meio de um confronto e precisou realizar as eleições, como foi o caso da Síria, lá em 2021. E o país estava debaixo de uma emergência. Havia restrições de liberdade, restrições de reuniões dos congressistas, dos políticos do país. Então, como eu disse no início do vídeo, depende. Depende do que o governo decide. Seja o plenário, seja até mesmo o próprio presidente, que decide talvez cancelar ou adiar as eleições para aquele ano. Até que, no caso, com os conflitos, a guerra seja definida, seja concluída. Enquanto ainda está em andamento, isso pode ser prejudicial para o país tomar uma decisão de modo, talvez assim, precipitado. Por isso que em alguns lugares as eleições são devidamente canceladas.